No mundo do fitness e da musculação, uma das perguntas mais frequentes é: qual o número ideal de repetições para seu objetivo? Seja ele de hipertrofia muscular, força, resistência ou definição muscular. O número de repetições nos exercícios que você realiza é um fator importante para seus resultados, prevenção de lesões, e a resposta certamente vai te surpreender. Vamos falar o que a ciência já provou com relação a isso e ainda responder. É melhor fazer mais repetições e menos séries em cada exercício ou menos séries e mais repetições? Devo manter o mesmo número de repetições em todos os exercícios? É importante variar o número de repetições? É preciso dar mais segundos de descanso ao fazer séries com mais repetições? Os exercícios compostos como agachamento e supino precisam ter mais repetições? O que devo fazer se não conseguir completar todas as repetições em uma série? Acompanhe este vídeo até o final que responderemos estas e outras perguntas sobre o número de repetições que ajudarão você a ter treinos mais eficazes e melhores resultados. E não se esqueça, inscreva-se em nosso canal para mais dicas valiosas sobre atividades físicas, alimentação saudável e bem-estar. Fique conosco e transforme seu corpo e saúde. Começaremos falando sobre os tipos de séries por número de repetições para que você entenda os impactos nas suas fibras musculares. E mostraremos o que os estudos têm demonstrado como uma solução eficaz para melhores resultados e menos lesões. Você verá que fazer o padrão de 8 repetições por série em cada exercício pode não ser tão eficaz quanto você imaginava. Quando pensamos em um número de repetições por série, podemos classificá-las em séries de baixas, médias ou altas repetições. Séries de baixas repetições, 1 a 6, são usadas principalmente para aumentar força e potência, permitindo o uso de cargas pesadas, acima de 85% de uma RM. Uma RM, ou uma repetição máxima, é o maior peso que uma pessoa consegue levantar uma única vez em um determinado exercício. Essas séries são ideais para ganhar força, com menos foco em hipertrofia, e são comuns em treinos como levantamento de peso olímpico, powerlifting e para atletas que necessitam de explosão de força. Séries de médias repetições, 7 a 12, são ideais para hipertrofia, visando aumentar o tamanho muscular. Utilizam cargas moderadas, 65 a 85% de uma RM, equilibrando volume e intensidade. Essa quantidade de repetições é muito usada para aumentar os músculos, principalmente em treinos de fisiculturismo e exercícios de ganho de massa muscular nas academias. Séries de altas repetições, acima de 12 até 15, 20 ou mais, visam aumentar a resistência muscular e a capacidade aeróbica usando cargas leves, menos de 65% de uma RM. Essas repetições melhoram a resistência, o tônus muscular e a saúde do coração, mas não aumentam tanto o tamanho dos músculos. Elas são usadas em treinos para resistência, exercícios de condicionamento e para se preparar para esportes que exigem resistência. Um ponto muito importante é você determinar o seu objetivo dentro da academia. Você quer ganhar força, massa muscular ou resistência? Tipos de fibras musculares. As fibras musculares, tipo 1, são para resistência, aguentam atividades longas e se cansam devagar, usando oxigênio para energia. Essas fibras são mais usadas em atividades como corridas de longa distância, ciclismo, natação de longa distância e caminhadas prolongadas. Séries de altas repetições estimulam as fibras tipo 1, que são feitas para resistência e atividades prolongadas, pois elas aguentam esforços contínuos sem se cansar rápido. As fibras tipo 2 são para força e velocidade, ideais para atividades rápidas e intensas, mas se cansam rápido. As fibras tipo 2 são mais usadas em atividades como sprints, saltos, levantamento de peso e exercícios de alta intensidade de curta duração. Utilizar séries de 7 a 12 repetições com cargas moderadas a pesadas é eficaz para o crescimento muscular não apenas porque ativa principalmente as fibras tipo 2, que são mais propensas à hipertrofia, mas também porque esse intervalo de repetições cria um equilíbrio entre tensão muscular e tempo sob tensão. Isso significa que os músculos são desafiados com cargas suficientes para causar microlesões que são essenciais para o crescimento muscular, enquanto o número de repetições garante que os músculos permaneçam sob tensão por tempo suficiente para estimular o crescimento.
Esse equilíbrio promove a liberação de hormônios anabólicos e aumenta a síntese de proteínas, ambos cruciais para a construção muscular. Solução: a periodização. A periodização, que alterna entre diferentes tipos de treino ao longo do tempo, é mais eficaz para a hipertrofia muscular do que manter sempre o mesmo tipo de treino. Ao variar entre séries de baixas, médias e altas repetições, ela evita que os músculos se acostumem a um único estímulo, promovendo o crescimento contínuo. Essa abordagem também reduz o risco de lesões e melhora a recuperação, tornando o treinamento mais eficiente e sustentável a longo prazo. Como fazer a periodização? Existem várias maneiras de periodizar o treinamento, e a seguir, mostraremos um bom exemplo e simples de seguir. No primeiro mês, faça o treino de altas repetições. Faça 3 séries de 15 a 20 repetições por série, com intervalos curtos de descanso, de 45 a 60 segundos. Você vai ganhar resistência e fortalecer seus tendões. Tendões mais fortes são menos propensos a se lesionar. Isso ocorre porque eles são capazes de suportar mais força sem se romper. No segundo mês, faça de 5 a 7 repetições de cada série, com 1 minuto de descanso entre as 3 séries de cada exercício. Nesse tipo de treino, você estará melhorando a sua força. Você deve aumentar as cargas de todos os exercícios com relação ao que fez no primeiro mês, de modo que fique nesta faixa alvo de repetições em cada uma das séries. Agora, por 2 meses, você deve fazer um treino de médias repetições, 8 a 12, com um intervalo de 1 minuto de descanso entre as 3 séries, para garantir o crescimento muscular ótimo. Mais à frente neste vídeo daremos outro exemplo onde se incorporam variações de número de séries e tempo de descanso. Mas antes, vamos responder outras dúvidas frequentes e passar algumas dicas importantes. Ajuste a carga de cada exercício de acordo com o seu progresso. Com o passar das semanas, você perceberá que se mantiver a mesma carga de antes, conseguirá fazer mais repetições. Mas se isso significar que você passará da sua faixa alvo de repetições por série, você deve aumentar o peso, a carga do exercício. Se em um dia de treino você estiver mais cansado e não conseguir chegar ao seu alvo de repetições com determinada carga, é melhor diminuir a carga para se manter no alvo. Você não precisa necessariamente fazer o mesmo número de repetições em todos os exercícios, mas provavelmente será mais prático seguir um alvo de repetições igual para todos em um mesmo treino. Se não conseguir chegar até o seu alvo de repetições em uma série, não caia na tentação de fazer repetições parciais incompletas apenas para ter quantidade. É melhor manter a técnica correta e baixar a carga. Você deve parar as repetições de uma série quando chegar na falha absoluta do músculo, ou seja, não conseguir fazer uma nova repetição completa, mesmo aplicando toda a sua força. O número de séries por exercício do seu treino pode variar, assim como o tempo de descanso entre as séries. Se não quiser mexer nestas variáveis, uma boa base é fazer 3 séries por exercício e dar sempre 60 segundos de descanso. Mas se você quiser considerar estes fatores como elementos de variações, para evitar adaptações e aumentar a intensidade, vamos voltar ao exemplo de periodização que falamos antes, mas desta vez com algumas variações. Nessa adaptação, no primeiro mês você irá começar com 90 segundos de descanso na primeira semana, 75 segundos na segunda, 60 segundos na terceira e 45 segundos na quarta. Nas primeiras 2 semanas você pode fazer 3 séries por exercício. Na terceira semana pode fazer 4. E na quarta semana fazer 5 séries por exercício. No segundo mês, você voltará para os 90 segundos de descanso na primeira semana e repetirá a mesma lógica de redução explicada antes. Seguirá também a mesma lógica de aumento de séries. Nos 2 meses seguintes, de repetições médias de 8 a 12, você pode repetir toda a lógica que acabamos de explicar. Mas como são 2 meses de período, e não apenas um, você irá dobrar o tempo que ficará em cada variação. Por exemplo, nas primeiras 2 semanas terá 90 segundos de descanso e não apenas na primeira semana. Consulte um profissional de educação física para orientações personalizadas e garantir uma forma correta de execução de cada exercício. Para o crescimento muscular, é essencial combinar um treinamento bem planejado com uma dieta balanceada e sono adequado. Enquanto o exercício estimula os músculos, a alimentação fornece os nutrientes necessários para a recuperação e o crescimento, e o sono de qualidade permite a regeneração muscular. Portanto, ignorar qualquer um desses aspectos pode comprometer os resultados. Além disso,
O número de repetições é apenas uma variável do treino. É importante lembrar que os tipos de exercícios, a quantidade, a duração do treino, a carga, o tempo de descanso e a técnica também são importantes. O fundamental é encontrar um treino que seja eficaz para você e que você consiga seguir com regularidade. E aí, gostou do vídeo? Deixe sua curtida então para trazermos mais vídeos interessantes para você e comente abaixo se você tem curiosidade sobre os benefícios de algum outro exercício. Se ainda não é inscrito, clique no botão inscreva-se no canal para ser avisado dos próximos vídeos. E não se esqueça de ver os vídeos relacionados a esse que vamos deixar abaixo na descrição deste vídeo. Obrigado pela sua visita e até a próxima!